25. Jesus está aqui, com todo o coração estamos buscando a presença do Senhor. Salmo 25. Hebreus capítulo 11 fala com respeito aos heróis da fé, dizendo assim: da fraqueza tiraram forças. Diga glória a Jesus. Se você está meio cansado no meio da semana por causa de toda a correria, então ouça o que diz o versículo: da fraqueza tiraram forças. Diga glória a Jesus. Adore ao Senhor com todas as suas forças. Fala para um lado: todas as forças. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, Salmo de número 25. Salmo maravilhoso. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação. Por ti eu estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque elas são desde a eternidade. Qual versículo? Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Qual versículo? O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque eu estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porque eu espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor mostra uma mulher que está se sentindo só e está com o coração angustiado. Ela já orou ao Senhor várias vezes, mas ela sente que ainda não foi atendida, não foi respondida, e ela está se sentindo fraca. Apesar de tudo isso, o Senhor te trouxe aqui nesta noite, o Senhor te trouxe novamente aqui, o Senhor quer refazer as tuas forças, o Senhor quer renovar a tua fé, o Senhor quer te fortalecer, o Senhor não tem esquecido de ti, o Senhor te contempla. A seu tempo, o Senhor fará a obra na tua vida. O Senhor diz que é para esperar um pouquinho, o Senhor diz que é para perseverar, e Ele vai fazer a obra na tua vida. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O Senhor mostra uma outra pessoa que veio ao culto com o coração muito apertado por causa de um problema, uma situação ruim, uma situação delicada. Mas o Senhor quer pegar este teu problema e o Senhor quer tirar este fardo dos teus ombros, e o Senhor quer te renovar, o Senhor quer te encher do Espírito Santo, o Senhor quer renovar a tua fé que está abalada, a tua fé que está diminuída. O Senhor quer aumentar a tua fé nesta noite. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus.
Glória a Deus. O Senhor mostra uma pessoa que está se sentindo perseguida pelo diabo. Tudo que você faz está dando errado, está tendo perturbação, assim, evidente nos teus caminhos. O Senhor quer desfazer as obras do diabo contra a tua vida. Jesus Cristo veio em carne para desfazer todo o mal. Nós expulsamos toda perturbação das trevas que entrou na tua vida. Expulsamos em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor mostra algumas pessoas que estão se sentindo assim amarradas. Elas estão querendo fazer as coisas e não estão conseguindo. O Senhor está quebrando estas amarras hoje, em nome de Jesus. Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, o Senhor quer continuar falando conosco hoje. Jesus está aqui. Glória a Deus. Irmãos, este salmo é um poema hebraico. São 22 versículos no original hebraico. Cada versículo começa com uma das letras do alfabeto hebraico, que no caso são 22 letras no alfabeto. Então é como se o versículo primeiro começasse com A, o versículo 2 com B, o versículo 3 com C e assim por diante. É uma poesia, é salmo de Davi, como diz ali o tópico. Repita comigo: Davi é o homem segundo o coração de Deus. Isso está escrito em Atos 13, 22. O Senhor falou muito comigo esta semana sobre ser segundo o coração de Deus. Irmãos, Davi tinha muitos defeitos, mas todos nós temos. Só que ele tinha uma coisa que nem todos nós temos. Ele tinha amor a Deus. Davi viveu no tempo da lei, mas ele conseguiu discernir que o que Deus queria na verdade não era obediência. Deus queria mais do que isso. Deus queria amor. O profeta Oséias que diz, né, misericórdia quero e não sacrifícios. E Davi entendeu isso até antes do profeta Oséias. Ele entendeu até mais, que o Senhor queria amor. Salmo 18:1, eu te amarei de coração, Senhor, fortaleza minha. O versículo 1, a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Repita comigo: Davi, o homem segundo o coração de Deus, aprendeu a elevar a sua alma a Deus. É uma de suas características que o fez ser o homem segundo o coração de Deus, que ele conseguia elevar a sua alma ao Senhor. Irmãos, problemas todos nós temos, só que tem pessoas que não conseguem se desvencilhar dos problemas para entrar na presença de Deus. Tem gente que até consegue orar sobre os problemas, mas só ora sobre os problemas porque a pessoa está completamente envolvida, embaraçada nos problemas. Davi conseguia elevar a alma acima dos problemas, e você precisa aprender a fazer isso. Isso é crescimento espiritual, e para chegar neste ponto você precisa amar ao Senhor. Fala para um lado, amar a Deus, amar ao Senhor. Irmãos, não é fazer as coisas de Deus por obrigação, ou por medo do inferno, ou por medo de cair. É fazer por amor. Mas, irmãos, é amor apaixonado, é amor intenso. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Elevar a alma do que? Repita comigo. Eu preciso elevar a minha alma acima das mágoas. Mágoas. Irmãos, as mágoas nos perturbam muito. 1 Pedro 2:1, deixando todo engano, fingimento, amargura, inveja e todas as murmurações.
Mágoa é também traduzido por amargura, uma parte da amargura. Hebreus 12 diz para não deixar a raiz de amargura brotar. Efésios 4 diz que é para desvencilhar-se de tudo, da ira, da cólera, da amargura, da blasfêmia, da gritaria. É para deixar de tudo isso. Irmãos, o que é mágoa? A situação vem na vida da pessoa e a pessoa fica afetada com aquilo. Irmãos, aconteceu isso comigo. Diga glória a Jesus. Porque Tiago 5 diz que nós somos sujeitos a paixões. Irmãos, o que mais nos afeta são as nossas emoções. Se nós fôssemos seres totalmente espirituais, como são os anjos, nós seríamos irrepreensíveis, nós seríamos perfeitos. Mas não, nós temos alma, nós temos sentimentos, e é isso o que mais nos afeta, porque as nossas emoções estão longe de serem perfeitas. Diga glória a Jesus. E nós ficamos afetados com as coisas. Irmãos, muitas vezes acontece na vida do crente assim: ele está na igreja, ele entregou a vida para Jesus, ele está assim buscando fazer tudo do agrado de Deus, mas acontece alguma coisa ruim, alguma coisa prejudicial, alguma coisa errada. Irmãos, o crente fica meio afetado, fica meio magoado. Como assim? Mas eu sou crente e aconteceu isso comigo? Então, mas ele não fala, ele não verbaliza isso, ele guarda no coração isso. Continua vindo à igreja, continua orando, continua fazendo tudo, mas ele ficou afetado. Ele, na verdade, ele acha que ele não merecia aquilo que aconteceu. Ele ficou magoado. Irmãos, isso perturba muito. Na verdade, a pessoa ficou magoada com Deus. Vê se pode. Fala assim, vê se pode. Diga glória a Jesus. Mas aconteceu comigo. Servi ao Senhor sempre, nunca me desviei. De repente me deu a doença. Eu demorei anos para descobrir que essa mágoa entrou. Eu achava que eu não merecia. Irmãos, tudo isso está baseado na soberba. Irmãos, tem um ditado que está assim muito comum entre as pessoas: ninguém merece isso, né? A gente fala isso na brincadeira, ninguém merece isso. Só que, irmãos, esse ditado é um ditado bem soberbo. Você não merece isso, você merece muito mais do que isso. Você merece o inferno. Fala para um lado, você merece o inferno. É verdade, você merece o inferno e eu também. O salário do pecado é a morte. E o dano da segunda morte, que diz lá a carta à igreja de Esmirna, é morte eterna, é morte para sempre. É isso que nós merecemos. Então nós ficamos magoados. Ai, mas eu sou crente e foi acontecer isso comigo. Foi o problema de Jó. Ele não pecou em nada, mas ele foi afetado nisto. A situação que ele passou acabou demonstrando este defeito em sua integridade. Tanto que no capítulo 42 ele disse assim: eu falei de coisas que eram elevadas demais para mim. Na verdade, Jó falou mais do que a boca permitia. Diga glória a Jesus. E nós também. Mas nós precisamos elevar a nossa alma. Lucas 17:10. Quando fizermos tudo o que nós devemos fazer, nós devemos dizer assim: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Não fique se achando merecedor. Irmãos, isso é fácil de falar. Você tem que aplicar isso no seu coração. O Senhor mostra aqui pessoas magoadas. Olha para cá, irmão, vê se ele tem cara de magoadão assim. Diga glória a Jesus. Você tem que superar a mágoa. Pastor, mas eu fiz tudo certo, estou buscando a Jesus e perdi o emprego. Mas glória a Deus nada, falso. Fala assim, misericórdia. Você está com o coração podre de mágoa. Só que isso vai te afetar e muito. Você precisa elevar o coração acima disso, e você precisa aprender o que diz lá em Eclesiastes, que aqui na terra tudo acontece para todos. Crente também fica doente, crente também perde o emprego. Diga glória a Jesus. Irmãos, e nós precisamos aprender o que diz no livro de Eclesiastes, irmãos. Estas coisas acontecem
porque são próprias da terra. Irmãos, os crentes têm a mania de querer achar explicação para tudo, até para coisas que não têm explicação. Por exemplo, o sujeito está servindo a Deus e perde o emprego. Ele fica um mês com a cabeça fervendo, querendo descobrir a razão por que ele perdeu o emprego. E muitas vezes a razão disso é porque na terra as pessoas perdem o emprego. Diga glória a Jesus. Eterno é só o céu. Fala isso para o outro lado. Eterno é só o céu. Irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida, segundo diz o livro de Eclesiastes, que é um livro tão bíblico quanto todos os outros 65. Existem coisas na nossa vida que acontecem porque nós estamos na terra. Diga glória a Jesus. Tem gente que fica doente, aconteceu comigo, fica doente, a cabeça ferve para descobrir o porquê ficou doente. Você sabe por que você ficou doente? Porque este corpo fica doente. Este corpo é corruptível e está escrito na Bíblia. Diga glória a Jesus. Mas doente ou não, você tem que servir a Jesus de qualquer jeito. Se Jesus te curar, maravilha. Se não curar, maravilha também. Diga glória a Deus. Então, irmãos, a Ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Nós precisamos elevar a alma acima disso. Elevar acima, diga glória a Jesus. Irmãos, acima das invejas. Provérbios 14:30, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Irmãos, tem gente que não tem inveja, mas fica afetado com a inveja alheia. Fala para nós assim, misericórdia. Aliás, mas a gente tem que parar um pouco de falar em inveja. Nós ficamos falando muito disso. Diga glória a Deus. Quem quer amar a vida e ver os dias bons? Guarde a tua língua do mal, os teus lábios de falar enganosamente. Quer dizer, para de falar isso. Quer falar alguma coisa? Fale das maravilhas de Jesus, fale das bênçãos do Senhor. Ficar falando que o outro tem inveja deste ter, isso não vai nos acrescentar nada. E pode piorar. Não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai do homem. Mateus capítulo 7. Porque o que sai do coração, que são os homicídios, a inveja, a loucura, etc. Tal. Diga glória a Jesus. Elevar o coração acima disso. Repita comigo. Eu preciso elevar o coração acima das contendas. Olha outro salmo de Davi, Salmo 120, versículos 5 a 7. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com aqueles que detestam a paz. Em eu falando, eles já intentavam guerra contra mim. Pacífico sou, mas só de eu falar, já intentam guerra contra mim. Aqui Davi fala, mas da experiência que ele mesmo teve. Davi na sua juventude viveu no meio de pessoas belicosas, pessoas grosseiras, até dos filhos de Zeruia, que aliás era a sua tia, que era Joabe, Abisai e Azael. Eram homens muito duros, muito violentos, muito guerreiros, muito de sangue, mas Davi era pacífico, por isso é que ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele conseguia se elevar acima dessas contendas. Irmãos, é o que nós precisamos fazer. O Senhor falou comigo nesta tarde. Diga glória a Jesus. Elevar o coração acima das contendas. Irmãos, nós precisamos cumprir o que diz em Mateus 7, não julgar. Com a medida com que nós julgamos, vamos ser julgados também. Irmãos, quando nós começamos a ficar muito criteriosos, ninguém presta. Sabe os irmãos da igreja? Aquele assim, aquele assim, aquele assim, aquele desse, ninguém presta. Só você, né? Fala assim, só você. Como você é uma vítima do destino. Como Deus deixou uma pessoa fazer misericórdia. Diga glória a Jesus. Tem que elevar o coração acima disso. O Senhor me falou hoje assim: ama o próximo. Esse aí. Diga glória a Deus. Ama o próximo. Geralmente nós amamos mais os que não estão tão próximos. Às vezes nós temos assim pessoas em alta consideração que não são membros dessa igreja, mas a gente acha eles assim excelentes.
E já os irmãos aqui da igreja, pois é irmãozinho aqui. Sendo que esse que você tem alta consideração, se fosse aqui da igreja, ele ia virar comum como nós, e já não teria tão alta consideração aos teus olhos, porque não é tão próximo. Diga glória a Jesus. Irmãos, se você pegar uma lupa e pegar uma pessoa que tem uma pele assim linda e maravilhosa, e for com uma lupa olhar assim, a pele já não vai ser mais tão linda e maravilhosa assim. Diga glória a Deus, porque nenhuma pele resiste a uma lupa. Diga glória a Deus. Assim como qualquer um de nós não resiste a uma análise muito de perto. Então nós precisamos elevar o coração acima disso. Jesus está falando com você. Nós precisamos elevar o coração acima das ambições. Romanos 12:16, não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Eclesiastes 5:10, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a renda nunca se fartará dela. Vamos elevar acima das ambições. Nós ficamos angustiados por coisas supérfluas. Diga glória a Jesus. Repita comigo, eu preciso elevar o coração acima das pressões. Irmãos, desde o domingo o Senhor tem falado muito comigo. Fazer a vontade do Senhor. 1 João 2,17. O mundo passa a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Todos nós temos um coração humano fraco que se influencia, se constrange com as pressões, com as influências de outros, e muitas vezes nós ficamos fazendo as coisas só para agradar ou não desagradar alguém. Mas isso não é alvo, isso não é meio de vida. Meio de vida é fazer a vontade de Deus. Fala para o lado, fazer a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e nós temos um coração muito malandro. Nós ficamos constrangidos de fazer alguma coisa e desagradar o fulano, mas não ficamos constrangidos de deixar de fazer o que é certo e desagradar a Deus. Só que isso é um erro. Nós ficamos assim, mas para que eu vou fazer isso se ele vai ficar chateado? E não pensamos isso com relação a Deus. Então são valores errados do nosso coração. Nós precisamos elevar a nossa alma acima disso. Diga glória a Jesus. Versículo 2, Deus meu, em ti confio. Pergunta para o irmão do lado, você confia em Deus? Você confia? Diga glória a Jesus. Salmo 121. Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você confia em Deus, não fique com medo de ladrão, não fique com medo de problemas, confie no Senhor. Diga glória a Jesus. Não serei confundido. Na verdade, não serão confundidos os que confiam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. A tradução na Nova Versão Internacional diz assim: confundidos serão os que agem traiçoeiramente sem motivo. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Vamos confiar. Repita comigo. Quem confia no Senhor não passa por confusão. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Salmo 118. Tem uma ilustração bonita que o centro geográfico da Bíblia é o Salmo 118. O Salmo anterior, 117, é o menor capítulo da Bíblia. O Salmo posterior, 119, é o maior capítulo da Bíblia. E o versículo central da Bíblia é Salmo 118, 9, que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Diga glória a Jesus. Irmãos, quem confia no Senhor não é confundido. Qualquer coisa nessa terra não merece confiança absoluta. Só Jesus merece. Por exemplo, foi no médico e ele falou alguma coisa? Ore. Fala para nós assim, ore.
Irmãos, esse dia atrás eu estava contando em quantos médicos que eu já fui que eles disseram que eu tinha doença incurável, passou de 8. Então eu sou um traste ambulante, porque eu sou incurável completamente. Mas misericórdia, isso é o que o médico diz. Graças a Deus que a palavra do nosso Senhor é superior. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é melhor confiar no Senhor. Nunca se esqueça, Mateus 14, que Pedro começou a andar por cima da água, foi olhar para o vento e afundou. Confie no Senhor. Fala para nós assim, no Senhor. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando, ouça. Glória a Deus. Por que Davi confia no Senhor? Porque ele sabe que Deus é justo. Versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ele ensinará o caminho aos pecadores. Diga glória a Jesus. Davi pede para ser guiado. Versículo 5. Guia-me na tua verdade. Diga glória a Jesus. Repita comigo. Eu quero ser guiado na verdade. Irmãos, o Senhor falou comigo nesta tarde sobre este assunto, guiado na verdade. A palavra do Senhor é muito clara com respeito à mentira. Apocalipse 21:8, que quem ama e comete mentira vai para o lago que arde com fogo e enxofre. O Senhor não admite mentira nenhuma. Uma mentira é o suficiente para te levar para o inferno. Credo, pastor. Adão perdeu o jardim do Éden por um pecado. Basta um. Fala para nós assim, basta um. Então, irmãos, andar na verdade. Exemplos. Atestado médico frio. Fala assim, viu? Eu faltei no serviço. Vou pegar um atestado e dizer que estou doente. Eu perdi a prova, vou pegar um atestado. Você vai para o inferno por causa disso, viu? Fala assim, viu? Desculpa esfarrapada quando chega atrasado no serviço. Eu perdi o ônibus. Mentira, você acordou tarde mesmo. Daí como que é bênção de Deus? Daí depois vem no culto de quarta-feira e o culto está pesado. Esse culto está pesado. Essa igreja não está orando. É você que é mentiroso, que dá desculpa esse rapaz do serviço. Não tem nada a ver com a igreja que não está orando. Mas assim, viu? Jesus está falando, viu? Diga glória a Deus. Fazer uma falcatrua para passar no exame do Detran. Carteira de motorista fria, se você tem, você é um estelionatário. Ninguém sabe, Deus sabe. Diga glória a Jesus. Mentir na declaração de imposto de renda. Aliás, daqui a uns dias que é o dia de entregar. Diga glória a Jesus. Dai a César o que é de César. Pastor, o senhor sabe que ninguém consegue pagar todos esses impostos. Ninguém, vírgula, vários crentes de verdade pagam, viu? Falam assim, viu? E se você não paga, meu filho, você vai ficar aqui, viu? Porque sonegar imposto é pecado e bem grandinho. O suficiente para não te deixar entrar na vida eterna. Porque Jesus disse, dai a César o que de César, a Deus o que de Deus. Diga glória a Jesus. Daí depois fica fazendo campanha de 7 semanas e não recebe nada e não sabe o porquê. Meu amado, andar na verdade. Fala isso para o outro lado. Andar na verdade. Colar na prova. Quem não cola não sai da escola. Sai dessa. Fala para nós, sai dessa. Diga glória a Jesus. Mas vamos ao versículo 9. Guiará os mansos. Guiará os mansos. Repita comigo, Jesus guia os mansos. Jesus é pastor de ovelhas e não de bodes. Diga glória a Deus. Ele guia os mansos.
Você é meio rebeldinho e daí pede, Senhor, me guia. E você é um toco de grossura. Não vai guiar não, tem que ser manso. E por que tem que ser manso? Porque a direção do Senhor é muito suave. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória ao Senhor. Jesus é maravilhoso. Irmãos, e Davi não se considera justo, não se considera bom. Quantas vezes neste salmo ele falou dos pecados? Versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades. Ele se baseia na misericórdia de Deus. E o versículo 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Diga glória a Jesus. Ele não se fia em sua justiça. Ele está se fiando na misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, pecados da mocidade. Quando a gente fala assim, pecados da mocidade, o que é mais fácil de vir à mente são os pecados que envolvem a sexualidade. Mas o livro de Eclesiastes, capítulo 11, ele fala de um outro aspecto que é fortíssimo e que, aliás, é inclusive pior. Sabe, um dos maiores pecados da mocidade é soberba. Fala para um lado, soberba. Os jovens são metidos. Eles se acham melhores que os seus próprios pais. Eles se acham assim a geração prodígio. Fala assim, misericórdia. Todo jovem fica pensando assim, eu não sei como que meu pai não viu isso, porque é tão fácil de ver. Pecados da mocidade. Depois vão passando os anos, ele vai vendo o quão tolo ele era. Mas, irmãos, pela palavra do Senhor, isso pode ser resolvido já, em nome de Jesus. Salmo 119, eu sou mais prudente do que os velhos, porque eu observo os teus preceitos. Diga glória a Jesus. Irmãos, aos olhos dos jovens, a solução dos problemas é tão fácil. Eu não sei como que o pastor não resolve isso. É tão fácil, não, meu filho? Diga glória a Jesus. Como é fácil resolver os problemas. Eu não sei porque tem tanto problema na terra. É porque faltam pessoas como você. Diga glória a Jesus. Se tem algum jovem do teu lado, um jovem como eu, assim, diga glória a Deus. Vira para ele e diz assim, seja humilde. Seja humilde. Os pecados da minha mocidade. Diga glória a Jesus. Bendito seja o nosso Deus. Irmãos, para encerrar, glorificado seja o Senhor. Versículo 12, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve seguir. Feche comigo os olhos. Senhor amado, nós queremos andar no temor de Deus. Senhor amado, como diz o salmista, antes ser no temor do Senhor todo dia. Senhor amado, não queremos nos ensoberbecer, não queremos nos achar familiares de Deus, não queremos, Senhor amado, nos estribarmos em nosso próprio entendimento, mas, Senhor amado, queremos andar no temor de Deus. Senhor bendito, abençoa, meu Deus, a tua igreja. A ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Senhor, queremos passar por cima, queremos subir com asas como águias e queremos ficar por cima dos problemas que hoje estão nos perturbando e nos afligindo. Deus eterno, Deus poderoso, Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, estamos em súplica perante o Senhor. Estamos com problema de ação divina, porque este problema já afetou o funcionamento da obra. Feche os olhos, vamos clamar ao Senhor. Muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo. O irmão Benjamin vai orar, nós vamos concordar em nome de Jesus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós estamos humilhados, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor, porque nós não somos nada, Senhor. Pai amado, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha quebrar a nossa soberba, Senhor. Venha tirar de nós, Senhor Deus, os maus pensamentos, tudo aquilo que impede, Senhor Deus, o nosso crescimento, Senhor. Pai amado, agora nós intercedemos, Senhor Deus, Pai, que te pedimos, Senhor Deus, Pai, a Tua misericórdia sobre aquela casa, Senhor. Sobre aquele lugar, Senhor Deus, que foi escolhido por Ti, Senhor. Lugar, Senhor Deus, Pai, aquilo que onde muitas pessoas se converteram, muitas pessoas aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pai querido, nós pedimos e clamamos a Tua misericórdia, Senhor. Defina, Senhor Deus, Pai querido, nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Essa batalha é sua, Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, pela Tua bênção, Senhor. Enche, Senhor Deus, aquele lugar com a Tua glória, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus, da Tua unção, Senhor. Desfaz todas as obras das trevas, todo o impedimento, Senhor Deus, nós clamamos, Senhor Deus, e determinamos pela fé que seja tirado em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, faz a Tua obra, Senhor. Manda Teus anjos, Senhor Deus, para definir, Senhor Deus, uma situação, Senhor. Senhor, mas se for para sair de lá, Senhor Deus, daquele lugar, que o Senhor esteja abrindo novas portas, Senhor Deus, melhores do que aquelas, Senhor. Porque nós clamamos e nós confiamos no Deus a quem servimos, Senhor. Abençoe e completa a obra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Quem está na 7ª semana